Minhas caras, meus caros, o Brasil está ficando muito doidão, especialmente no terreno ideológico, como vocês vão ver. E a invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que essas maluquices viessem à tona. Olha aqui, ontem, naquela live do fim do mundo que Bolsonaro costuma fazer, ele atacou o vice-presidente Hamilton Mourão. Por quê? Porque o Mourão havia falado sobre o caso e disse o seguinte para o Mourão, olha aqui. O artigo 84 da Constituição deixa bem claro, quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, a gente poderia acrescentar. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa, que é o Hamilton Mourão, que falou isso, eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É da competência nossa. E mais adiante. Está dando peroada naquilo que não lhe compete. Mas o que é que Hamilton Mourão havia dito mesmo e, para meu espanto, contou com a simpatia de setores da imprensa, foram até entrevistá-lo para que ele repetisse a asneira. Eu vou lembrar aqui, né? Afirmou o seguinte: olha, a gente sempre olha a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia. Muita gente não atentou, e Bolsonaro ignorante demais para saber, senão teria certamente comentado. Ele está tentando citar Karl Marx aqui, do livro 18 Brumário. O Hamilton Mourão tentando citar Karl Marx, porque o que ele falou aqui nem sentido faz. O Marx, num dado momento, citando o pensador Hegel, diz assim: Hegel dizia que todos os fatos e personagens importantes da história ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E aí ele diz, ele só se esqueceu de dizer que a primeira ocorre como tragédia e a segunda como farsa. Não é? Porque isso vai ser importantíssimo na tese do livro, não vou entrar em minudências aqui. Isso que o Hamilton Mourão está falando nem sentido faz. Como é que é? A história, ela ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia. Não, não, não. Aí ele vai, nesse caso, ela, a história, está se repetindo como tragédia. O mundo ocidental está igual ficou em 38 com o Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin não respeita o apaziguamento. Essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que são uma forma intermediária de intervenção, não funcionam, então aí tem de haver o uso da força, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. É uma visão absurda. É uma barbaridade. Primeiro, a comparação com Hitler absolutamente improcedente, não porque o Putin seja flor que se cheire, não é isso. Mas até na frase que ele construiu aqui, tentando citar Karl Marx, agora a história está se repetindo como tragédia. Quer dizer que então o Putin é a tragédia e a farsa era o Hitler? Do que é que o senhor está falando? Mas, vice-presidente, uma intervenção militar, uma ajuda militar, uma intervenção militar na Ucrânia significa que a OTAN vai entrar em guerra, leia-se Estados Unidos, que afinal comanda a OTAN, vai entrar em guerra com a Rússia, duas potências nucleares. O senhor está se dando conta que o senhor está defendendo na prática a Terceira Guerra Mundial? E aí, com duas potências militares, duas, mais, né? Que a França também é, porque a Inglaterra também é. Olha aqui, é uma bobagem extraordinária. Não estou dizendo que o Bolsonaro está certo. Obviamente que o Brasil deveria, segundo a Carta da ONU, simplesmente ter censurado a invasão. Ainda que a demonização a que o Putin esteja sendo submetido lembre um pouco história infantil. Mas esse não é o caso, né? Agora, simplesmente dizer, não, eu acho que tem que ter uma resposta militar, o senhor está fazendo a pior escolha. A escolha que os líderes ocidentais, felizmente, não estão fazendo, porque estão cientes do risco. Então, eu recomendo duas coisas, né?
que estude um pouquinho mais de estratégia militar. E se for o caso, um pouco mais de Karl Marx também, né? Aí, quem sabe, cite as coisas com mais propriedade. É isso aí.